com vocês? Eu sou a Patrícia Maciel e seja bem-vindo ou bem-vinda a Entre Linhas. Hoje estamos aqui para falar sobre um dos grandes ícones da televisão brasileira, Danilo Gentili. Será que a forma como o Danilo Gentili se posiciona mancha a sua imagem? Será que prejudica a sua carreira? Ou será que isso ajuda ele em certa medida? Por que ele escolheu ser o bad boy? E por que ele escolheu fazer parcerias, chamar para o elenco outros humoristas que também tem um pouco dessa pegada, como Léo Lins, Murilo Couto? Será que isso tudo é de propósito? Será que essa imagem construída é de propósito? Será que traz resultado? Será que a estratégia dele é boa? Segura a vinheta e bora entender. Antes de você saber como é que foi essa construção de marca do Danilo Gentili e tentar entender um pouco do porquê que ele construiu a marca dele dessa maneira, já se inscreve no canal e deixa o seu like, que isso ajuda bastante a gente a saber se você está gostando do nosso conteúdo ou não. Combinado? Que o Danilo Gentili já é automaticamente associado à polêmica, isso não é nenhuma novidade, né? Se você der um Google, em 2 minutos você já percebe vários tweets polêmicos, várias polêmicas envolvendo diversas celebridades e outras pessoas do meio artístico. Mas por que será que o Danilo faz isso? Por que será que ele constrói a marca dele dessa maneira? Primeiro, vamos tentar entender o que é construir essa marca. O que ele fez? Se você der uma olhadinha no Instagram dele, você vai ver rapidamente escrito persona não grata, decepcionando as pessoas desde 1979, que é o ano que ele nasceu. Tá, não é só isso. Todos os posts deles, basicamente todos os posts, tem alguma questão aí polêmica envolvida. Ele tem opiniões muito fortes e normalmente um pouco contrárias do que a maioria das pessoas da nossa sociedade está dizendo, né? Ele tem um perfil, como estamos acostumados a falar, politicamente incorreto. É assim que ele se posiciona. Ele constrói a sua marca, o seu branding, como um bad boy. Se você não sabe o jeito que é branding, clica aqui no card que você vai entender, ou então no final desse vídeo eu vou deixar o vídeo de branding para você assistir. Mas por que ele escolheu ser bad boy? Vamos tentar entender isso um pouco melhor, pensando no contexto dele de vida. Bom, o Danilo não teve um histórico de vida muito simples, né? Ele teve uma infância e uma adolescência que não foi abastada, ele não era cheio da grana, ele vivia num bairro de classe média baixa em Santo André e ficou lá até um pouco antes dele se mudar para São Paulo. Ele perdeu o pai muito jovem, perdeu a irmã dele também, ficou basicamente ele e a mãe. Então tudo isso explica um pouco, né? Por que explica um pouco? Talvez o Danilo tenha selecionado um humor um pouco mais ácido, tenha selecionado esse tipo de humor para tratar, para lidar com essas frustrações, para lidar com o luto e outras questões que ele tenha vivido. Então talvez o humor tenha sido um remédio para o Danilo. E aí ele entendeu que essa maneira de humor talvez pudesse ajudar outras pessoas. E internalizou isso. Mas ao internalizar isso, ele construiu uma marca dessa maneira. Porque ele é extremamente consistente nessa sua construção. Então talvez ele tenha usado o humor como uma maneira de passar, de superar por todas essas situações que ele viveu. O humor tem diferentes gatilhos e essa maneira de rir de questões negativas também é uma forma de gatilho de humor, não deixa de ser. E ele selecionou isso, talvez porque tenha funcionado para ele e ele conseguiu utilizar isso na sua maneira de ser comediante, na sua construção como comediante. E ele é muito consistente nisso. Então, desde o princípio, ele não tem o famoso limite do humor que ele fala. Para ele, já parafraseando um pouco do que ele já disse, o limite é a risada. Então, a partir do momento que as pessoas não estão rindo, aquilo não é engraçado. Mas se ainda tem pessoas rindo, aquilo é uma piada. E não significa que é aquela opinião do comediante, a opinião do humorista, não. Ele apenas está aliviando uma situação de tensão, que esse é um pouco do papel do humor, né? Aliviar uma situação de tensão. E não só por isso, além de ele ter feito isso desde o começo da carreira, essa não é a razão pela qual ele é consistente. Ele segue a mesma linha criativa, sim, mas até na seleção de quem é parceiro dele, por exemplo, de quem divide o elenco com ele no The Noite, ele também tem essa mesma linha de raciocínio. Veja quem são os parceiros dele de The Noite. O Léo Lins, que também tem o mesmo estilo de humor, Murilo Couto também, até o Diguinho Coruja também tem uma questão mais de humor ácido. A banda Ultraje a Rigor, então até a banda Ultraje de Rigor, que também é um pouco mais despojada, se você for reparar nas letras e tudo mais. Então toda essa construção é muito consistente, é muito alinhada com o Danilo como bad boy, com a imagem que ele construiu como bad boy.
E por que eu tô falando de imagem que ele construiu? Porque a gente tá falando do Danilo comediante. Lógico, eu não conheço o Danilo pessoa física, tá? Eu não sou amiga do Danilo. Mas se você pesquisar um pouco sobre a vida do Danilo, você consegue ver que ele tem algumas ações filantrópicas que ele já fez, ou faz ainda, né? Algumas matérias são antigas, mas de repente ele ainda faz. Ele é muito apoiador da causa animal, né? Já vi várias matérias dele falando sobre isso. Então, assim, será que ele é tão bad boy mesmo? Ou será que ele construiu essa imagem pra compor ele como comediante, sabe? Então, mais um ponto pra ele nesse sentido, porque se ele tem lado pessoa física diferente, não é tão bad boy assim como ele gosta de mostrar que ele é, então ele realmente sabe o que ele está fazendo. O Danilo ele é formado em publicidade, então eu acredito que todas as escolhas dele sejam muito conscientes. E aí você me pergunta, essa estratégia é boa? Tá certa? Olha, estar certa ou estar errada é muito relativo, tudo depende do objetivo daquela pessoa. O posicionamento de marca, a resposta certa ou errada depende do público que você vai falar. Então não tem certo ou errado, vai depender do público. Se você acertar o seu público, se você souber direcionar a sua comunicação e estiver alinhada com a imagem que você está transmitindo, a sua estratégia está correta, a sua imagem de marca, seu posicionamento de marca está correto. Então assim, será que o Danilo está acertando? Os números do The Noite, né, os resultados que o The Noite atinge, né, questão de audiência, e outras questões do Danilo de relevância internacional que o Danilo já teve, inclusive uma matéria no New York Times e tudo mais, me fazem crer que o Danilo está sendo bem sucedido na estratégia dele. Ele está tendo bons resultados nesse sentido. Mas é óbvio que esse tipo de estratégia também tem seu ônus, porque você percebe que dificilmente esse perfil de humorista, né, de artista de modo geral, que são focados em polêmica e tudo mais, conseguem se associar com grandes marcas, conseguem fazer publicidade. Porque, lógico, as empresas não querem ter a sua imagem associada com alguém que gere tantas polêmicas. Algumas outras empresas não têm muito essa preocupação, mas diversas outras têm, a maior parte delas tem. E aí, inclusive, a gente já falou num vídeo aqui sobre isso, de como selecionar o seu influenciador digital. Vou deixar aqui no final desse conteúdo para você assistir. Então, assim, esse pode ser o ônus, além, é claro, dos processos que ele pode ter. Mas, se ele está conseguindo atingir a audiência, inclusive tem muitas pessoas que começam a assistir determinado programa só porque viu notícias polêmicas do apresentador, então ele está sendo bem sucedido. Então não tem como questionar nesse sentido, os números falam por si só. Então, de modo geral, resumindo, estratégia de marketing, construção de imagem, para você saber se você está se vendendo bem ou não, né, se sua empresa está se vendendo bem ou não, você precisa saber se o seu posicionamento está alinhado com o público que você quer falar. E óbvio, depois avaliar os seus resultados, para entender se você está tendo conversão, se está dando certo, o que você precisa aprimorar. Isso fluindo bem, as coisas acontecem, tá bom? Se você precisar de ajuda para traçar o branding para a sua empresa, manda um e-mail aqui para contato@entrelinhasmarketing que a gente ajuda com o maior prazer. Ou se você tiver alguma dúvida adicional ou queira que a gente faça um vídeo sobre algum outro artista, deixa aqui nos comentários do YouTube, tá bom? Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.